Fala, Prodígio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger. Fala, Prodígio, aqui quem fala é o Marcão. Vamos para mais um podcast. Vamos falar hoje, novamente, como sempre a gente mantém o padrão mais, como é que eu posso dizer, informativo ou nessa Um pouco pegada, de tudo, assim. cara. Mas hoje a gente vai falar algo sobre... A gente já passou várias vezes por cima desse assunto, nunca falou de fato o que se tratava. Sim. Mas a gente já comentou algumas vezes em outros podcasts, outros conteúdos, sobre níveis de super-herói, né? Então a gente já comentou sobre a diferença que existe entre níveis de super-heróis, e se você vai fazer um universo compartilhado, o quanto isso é importante, né? Você conhecer o nível dos seus super-heróis e dos vilões também, que são relações proporcionais. Mas hoje a gente vai falar de um nível específico, né? Hoje a gente está no dia 1 de dezembro, a gravação, né? E a gente anunciou frequentemente alguns personagens aí de nível semelhante. Sim. Então a gente achou justo falar um pouco sobre isso, né? Então a gente vai falar basicamente de um nicho ali, de uma, como é que eu vou dizer, uma classe de super-heróis que é de nível urbano, né? Que a gente carinhosamente chama aqui do underground, né? Isso. Que é a galera que, como o próprio nome urbano já disse, se mantém mais em bairros e cidades, sem se preocupar com ameaças de nível nacional, global, planetário, seja lá qual for, né? Então é a galera que cuida dos problemas mais pé no chão, Sim. cuida mais de nada muito fantástico, muito imaginário, né? Claro que aí a gente vai passar falando, mas dizer que o cara cuida de problemas mais pés no chão não significa que ele não pode ter poderes nem nada do tipo, né? Isso. É só o nível que você vai colocar esse cara aí. E tem níveis de urbano, mas vamos Tem deixar níveis, claro isso aqui. aí. Níveis de super-herói. A gente vai falar sobre tudo no tempo certo. Mas são 3 níveis, se você quiser um exemplo claro. O primeiro nível é o nível do super-herói urbano, que a gente vai falar hoje e destrinchar melhor. O segundo nível é o nível místico de super-heróis, que a gente vai falar no futuro. E o terceiro nível, que é o mais difícil, mas para construção de universo ele precisa, que é o super-herói cósmico, tá? Então é só para vocês terem uma noção. A Marvel Studios, o Kevin Feige, ele tem toda essa noção estratégica de filmes que são urbanos, místicos e cósmicos, até para a construção de todo o universo e a liga que ele vai fazer, né? Então vamos lá. Só assim, esclarecer pra galera também que esse nome místico, isso é um jeito que a gente considerou pra Não, é um termo criado, mas cada um dá um Se jeito. você só entender o conceito, já tá ótimo aí. Aí, vamos lá. Nível de super-herói, super-herói urbano. O super-herói urbano, ele tem nível em si. Que eu consegui catalogar seriam 2 níveis, o super-herói urbano. Em nível, vamos dizer aqui, eu não tenho um termo criado ainda, mas é um nível um pouco mais baixo e um nível um pouco mais acima. O que eu quero dizer com isso? O Capitão América e o Homem de Ferro, eles são super-heróis urbanos. Mas eles estão acima de super-heróis urbanos como Demolidor, Justiceiro, certo? A gente cria um termo depois e passa pra galera. Se você tiver alguma ideia, né? Manda aí nos comentários. Quem tá no YouTube comenta aí. Mas por que o super-herói de nível urbano ele é tão importante para a construção de universo? Até no nosso, que a gente vai disponibilizar, dos que a gente já mostrou pra galera, nível urbano, temos 3, né? Até agora apresentado. Mostrados. A gente tem o Gatuno, na cidade de São Paulo. Isso. A gente tem o Chacal, na cidade de Cairo, no Egito, que é um super-herói urbano. E a gente tem o Gárgula em Éden, que é um super-herói urbano. Isso aí. Cada um no seu nível, mas ambos são urbanos. Beleza. Por que ele é tão importante, o super-herói urbano? Porque é ele que mais dialoga com o leitor. Ele tá O ser humano, a não ser que um alien leia hoje, mas o urbano vai se relacionar muito com o ser humano pelo conflito do personagem. Isso aí. Ele vai se espelhar no super-herói mais facilmente do que um Thor, que é um deus de Asgard, certo? Isso aí. É o mais difícil. É o que mais vende. Sem dúvida. É o que mais vende. E a temática do super-herói urbano é que a gente vai falar aqui,
ele não consegue sozinho dar conta. Você vai precisar de uma gama de coadjuvantes. O teu ambiente, que é a cidade, vai precisar ser muito bem construída, mesmo se for uma cidade que já está pronta, tipo Nova York. Sim. Certo? Como é que você constrói uma cidade? Com um portfólio de vilões, coadjuvantes e conflitos. E, além disso, nunca esquecer que o arquétipo do personagem tem que dialogar com a cidade. Exato. De alguma maneira. Exato. Senão não está pronto. E é legal você até citar isso porque se você for parar para ver, a gente está falando basicamente quando fala do nível urbano, é relacionado ao cenário que ele vai estar inserido, como o Marcão falou, que tipo de coadjuvante vai se relacionar com ele, que tipo de vilão, e os conflitos vão ter que ter a ver com esse cenário. Por exemplo, se você está no cenário urbano, o conflito não falta, tipo, para você fazer o cara se ferrar e rachar a cabeça como super-herói. Se está no cenário urbano, você tem inocentes o tempo inteiro. Tá? Então, as histórias caminham para problemas que são abordados de formas diferentes, mas são problemas semelhantes. Então, resolve uma história ali que é um momento é um refém, outra hora é explosão, invasão na cidade. Então, todo herói urbano já passou mais ou menos por esse tipo de problema. Claro que cada um com uma abordagem, porque, como o Marcão falou, tem níveis diferentes. Uma invasão para dar trabalho para o Homem de Ferro em Nova York é uma invasão, sei lá, de um Ultron, sabe? De um cara que consegue usar as marcas dele contra ele. Então é algo que vai desprender um esforço gigante do Homem de Ferro e que pode causar um estrago ferrado na cidade, porque o cara tem um poder de destruição gigante. Uma invasão numa cidade pro Demolidor é uma invasão como se fosse a mão, né? O tentáculo. Isso. Então é uma invasão que não vai ter o mesmo poder destrutivo das marcas do Homem de Ferro, mas ainda assim é uma invasão. Então você vê que os dois urbanos lidaram com problemas semelhantes, mas de abordagem totalmente diferente. Então aí já é um exemplo disso que o Marcão falou. Dentro do urbano você tem os níveis, né? Um cara que lida de uma forma e lida de outra. Mas como o Marcão falou, você tem que respeitar também, principalmente o arquétipo do seu personagem. E parece que não, mas a gente até falou um pouquinho lá nos outros podcasts sobre cidades. A sua cidade tem um arquétipo também. A cidade tem um arquétipo. Então ela é um personagem, você tem que ser justo com ela, né? Então você vai começar a colocar vilão que não tem nada a ver com a sua cidade, você perde. Joga uns caras lá que não faz sentido. Não tem a ver. Não tem a ver. Não. Mas vamos lá. Se você pegar, por exemplo, a temática da cidade, né? Ela preferencialmente tem que ser pé no chão. Sim. A cidade em si, né? Ela não pode ser... Como é que eu posso dar um exemplo aqui? Não pode ser, por exemplo, aquela cidade dos inumanos que ela é... Isso. Flutuando lá, né? Tipo assim... Inumanos, uma Nárnia que, sei lá, os bichos falam. Por exemplo, sabe? Uma cidade que... Um personagem que ele causa essa confusão é o próprio Pantera. Pantera Negra. Porque o Wakanda... Pantera Negra não é um super-herói urbano. O Wakanda, você fala, mas ele tá no meio de uma cidade lá de Wakanda, mas não tem nada de semelhante com qualquer cidade que a gente conhece. Não vincula. Agora, se você pegar, por exemplo, o que remete ao leitor à cidade, né? Os conflitos que ela causa ao personagem, que é o herói que vai espelhar o leitor. Sim. Então vamos lá. Problemas sociais urbanos, problemas com trabalho, Peter Parker. Isso tem bastante. Classes sociais, Bruce Wayne lida com a sociedade de uma maneira, porque ele é bilionário. O próprio Demolidor tem os problemas com a cidade. Né? Com a cidade. Conflitos de criminalidade, roubo, escola, faculdade, trânsito, né? Tráfico, interesse amoroso. Isso é uma narrativa arquetípica que você vai construindo a cidade em cima do seu personagem. Cada um vai dialogando de uma maneira. Profissões, isso dialoga muito com o leitor. E pra galera que tá preocupada em criar personagem aí, é delicado, né, cara? Muito colocar delicado. Uma profissão pra delicado. um Porque não nada é o acaso. Por mais que às vezes pareça ser, não é. Não é. O Bruce Wayne, ele lida com o dinheiro de uma forma, o cara já tem toda a estrutura, então ele não tem uma profissão além de ser um empresário, certo? Agora o Demolidor, não é um acaso que ele é advogado, a gente vai falar no futuro um estudo sobre ele, mas não é um acaso, nada
Basicamente você pegar esse que o Marcão falou, esse ponto específico da profissão aí, que é um ponto de conflito que você pode usar para heróis urbanos. Né? Isso. Esse ponto da profissão, ele vai ter que envolver, tipo assim, tudo que você vai escolher dentro do cenário urbano do seu personagem é para gerar conflito. É para jogar esse cara em bucha. Então você tem que pegar uma profissão que joga o cara em bucha. Isso. E que você consiga fazer, porque você está lendo uma HQ de herói para ver herói. Então você tem que ter algo que dê esse gatilho. Vai fazer o super-homem, né? Tô até dando um exemplo do super-homem fora desse nicho urbano, mas assim, tem que ser... O cara tem que estar resolvendo problema. Como é que eu faço um cara desse? Põe ele de repórter, ele vai atrás do problema, resolve. Ou o Spider, o cara tem que tirar foto dele mesmo, isso é fantástico, né? Isso é uma sacada genial, isso aí. O cara tem que ser o fotógrafo dele mesmo. O Demolidor, o Marcão falou, o cara trabalha com a justiça, né? O cara é um advogado. E de noite ele quebra. Então, assim, claro que o Demolidor, como o Marcão falou, a gente vai pretende fazer alguns estudos de casos, assim, de personagens, né? E o Demolidor é um cara bem complexo para se fazer esse estudo, né? Bem complexo. É um cara bem trabalhado. Aí se você pegar, por exemplo, o conflito do Bruce Wayne, isso é bem interessante para todo mundo que... Até quem não mora na cidade, mas quem mora aqui, numa cidade grande, vai ter um nível de similaridade maior. O Bruce Wayne é o típico espelho do cara que vai em núcleos sociais diferentes, certo? Então você tem o seu núcleo social da faculdade e o seu núcleo social da... sei lá, cara, um hobby que você faça aí, o esporte tal que você faça, ou da musculação, ou da religião tal. Eu garanto, eu posso estar enganado em alguém, em alguma outra pessoa, mas a maioria das pessoas, elas são diferentes nos núcleos sociais. Sim. Com certeza. Em um núcleo ela já tem uma máscara que ela foi aceita naquele grupo, e em outro grupo ela é outra. E o Bruce Wayne é isso. O que eu tô querendo dizer? No grupo socialite, ele tem que ser o excêntrico. O cara que pega as modelos, playboy que compra tudo, mas é o bode expiatório dele. E no núcleo Batman, é o cara temível, o cara respeitado, certo? Pelos vilões, pelos criminosos. Isso, cara, querendo ou não, lá no subconsciente nosso, vincula muito com o que a gente é, velho. É verdade. Isso é muito forte. É legal que você deu esse exemplo do Batman, porque ele talvez seja um dos mais claros, né? De mostrar. Um dos mais claros. Mas é legal porque o herói é isso, né, cara? O herói é vestir uma máscara quando você não está vestido de herói. Porque todo herói é ele mesmo quando ele está de máscara. É verdade. A carapuça é quando ele não está de máscara. É verdade. Então você vê o Peter, ele só é ele mesmo quando ele está de Homem-Aranha. Parece que a questão dos alter egos, na verdade o alter ego do super-herói é o ego principal do super-herói. É isso aí. Né? E ele sem a máscara, ele se vê como um personagem transitando num jogo. Né? Você vê uma coisa que a gente discutiu aqui, eu e o Marco a gente discutiu, você vai lembrar provavelmente, nos bastidores, lá quando saiu Homem-Aranha de Volta para Casa, o primeiro, do Tom Holland. Sim. Goste ou não do filme, uma coisa que a gente discutiu aqui é um fato. Eles souberam fazer um negócio que é exatamente esse ponto que a gente está conversando. O Peter fica olhando pro relógio o tempo inteiro para ele poder sair da escola e vestir a roupa de Homem-Aranha e sair por aí. É verdade. Porque é só quando ele veste a roupa de Homem-Aranha que ele é ele mesmo. Ele é ele mesmo. Quando ele tem que ser Peter, ele não pode ser bom nos esportes, ele não pode tentar, sabe, ir para... Ele tem que ir. Ele tem que vestir uma carapuça que não é ele. Não é ele. E o herói é isso. Por exemplo, o Demolidor é da hora porque a gente fala bastante dele, do Batman, esses caras são complexos, porque ele é um cara que acredita na justiça, certo? E sabe, pelo menos na história, que em alguns momentos ela falha, né? Sim. Então ele é o cara que vai lá de noite agir quando a justiça não consegue resolver. Isso. Só que durante o dia ele tem que ser totalmente contra isso. Ele tem que ser um cara que a lei tem que ser, né? Tem que ser a lei máxima. E aí entra de novo o conflito. Então o super-herói é o que você falou, de pôr as máscaras quando não está de super-herói e ser exatamente, geralmente ele vai ser aquilo que ele não gosta, né? Sim. Ou aquilo que ele é contra quando ele é ele. Geralmente isso aí que você está falando, eles trabalham com paradoxo. Um paradoxo. Você ter o yin e o yang, eu acho que é a simbologia perfeita.
você tem o bem e o mal dentro do ego do super-herói, do personagem. Sim. Dele é pessoa física e ele super-herói. Geralmente eles trabalham muito bem isso e também trabalham muito bem na questão do principal vilão. Não é muito difícil fazer isso. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas isso é um dos pontos mais fortes, é você ter um vilão específico do seu herói que é o oposto do que ele é. Então os dois se complementam. Eu só tenho 2 exemplos para dar, fortes, talvez um terceiro, mas é Batman e Coringa e o Rei do Crime e Demolidor. Talvez eu possa dar o exemplo do Caveira Vermelha e o Capitão, mas ele é um pouquinho menor do que o Demolidor e o Rei do Crime. Mas sabe, E o Batman e o um Coringa. cara que também ele é bem oposto? Eu não acho que ele tá no nível de Batman e Coringa, um deles do crime, mas ele é um cara bem oposto, que é o Lex Luthor e o Superman. Também entra pra isso Como aí. você mesmo disse, não tá no mesmo nível de frente a De frente, contraste, né? Mas ainda assim, é uma coisa que isso só mostra. Quando você consegue esse contraste, você acha uma dupla Uma icônica. dupla boa, né? Mas eu acho que entra também, porque se você pegar, só dando um embasamento, nível de contraste para urbano, o Batman não tem cor, um totalmente negro, preto. O Coringa tem todas as cores. O Batman no Rio, o Coringa Rio, né? Sim. Então beleza. Um é a Se razão, pegar o outro é a loucura. Se você pegar o Superman, ele é um deus, o outro é um humano. E assim, o Superman ele é um deus pelos atributos que ele tem e tal, mas ele não é gênio. Nunca foi. O Lex Luthor ele é um homem, mas ele é um gênio. Ele é um gênio. Então por isso que o Lex Luthor consegue, né, na licença poética dos quadrinhos, rivalizar com o Superman. Isso é interessante, bem isso. Agora eu vou falar de uma coisa que também é muito importante para super-herói no nível urbano, e às vezes a gente peca nisso. Principalmente a gente que está criando, né? Sim. Todo herói urbano, além da cidade, da profissão que ele tem, que é importante, já falou, ele precisa de um arquétipo ambiente. E o que eu quero dizer com arquétipo ambiente? Arquétipo ambiente, no urbano, é um espaço que vai engrandecer teu herói e dar uma simbologia maior para ele. Então eu vou dar uns exemplos aqui. Nós, cidadãos da cidade grande, a gente tem o trabalho, a gente tem o que a gente é, né, nosso ego, mas principalmente a gente tem algum hobby ou algum lugar que a gente vai... Um refúgio, é isso aí mesmo. Vamos lá. Tem pessoas que vão para a religião, tem pessoas que vão para o esporte, tem pessoas que vão para academia, tem pessoas que vão para algum grupo social. Mas isso engrandece o personagem, a construção do ego dele. Então vamos lá. O Demolidor, ele tem um arquétipo ambiente bem claro, bem forte, com o arquétipo do demônio, que é a igreja, cara. E onde que é vai para um refúgio. Caramba, né, cara? É urbano total, cara. Cidade grande, assim, e a igreja católica, que é a maior religião do mundo em número de adeptos, né? Sim. De seguidores. E isso, cara, dialoga com o arquétipo dele do demônio, certo? E é o refúgio dele, onde ele vai ter conselhos do padre ou de uma freira, dá um ambiente muito foda pra luta, né? E tem toda aquela questão de, principalmente nas igrejas nova-iorquinas, não todas, mas pelo menos as que o Demolidor está inserido ali, são góticas, né? Aquela igreja mais escura por dentro, tem umas iluminações vermelhas de... Os vitrôs, o mosaico, cara, isso é muito forte. Né? Não, é legal você ter citado esse, porque se você for ver, como a gente tinha falado, algumas coisas parecem ser acaso, mas não é. Então assim, os caras escolheram o arquétipo do cara de demônio, vai pra igreja, e o cara é advogado, o cara é cego. Então assim, até tem usando agora o exemplo da HQ do Demolidor, não? Se você não acredita aí, é cada um. Mas tem uma frase, não lembro agora de quem é, que tem uma HQ do Demolidor que cita que fala assim, eu não lembro exatamente a frase, mas é assim, se não há Deus, não há por que ser moral. Então assim, se não há Deus, não há por que eu não matar, não roubar, não vou para lugar nenhum, não tem lugar.
E o Demolidor, ele coloca assim, de noite ele vai e infringe tudo aquilo que ele disse pro padre que não ia fazer. Ele veste a roupa do diabo, né? Sim. Então assim, ele moralmente se quebra de noite para fazer uma justiça que deveria ficar nas mãos de Deus. Ah, sim. Então, essa que é legal, por isso que ele tem que ir lá na igreja e se confessar com o padre, pedir orientação e tal. Porque o personagem, sendo quem ele é, ele vai contra algumas moralidades que ele tem, né? Entendi. Então, isso que eu acho foda do Demolidor, que a gente falou, nada é por acaso, não só no Demolidor, mas nesse exemplo. Os caras colocam a igreja, que é algo que, é o que a gente falou, tá muito próximo da nossa realidade. Toda cidade deve ter uma grande igreja assim. Sim. E eles põem o cara nesse refúgio que é o Marcão tá falando. Mas existem outros refúgios, né? Então, aí vamos dar, por exemplo, alguns exemplos aqui, se você tiver de arquétipo à mente. Eu acho que um que é bem pé no chão, mas engrandece sim o personagem urbano, cara, da Marvel, o Luke Cage, nas casas de shows, principalmente. Nas discos, assim. Nas discos, cara. E remete muito ao público específico do Luke Cage, que é o público negro. Até na série abordam muito isso, Os né? afro-americanos. E, cara, isso é muito forte, engrandece o personagem. Pra caramba. E o Luke Cage é legal porque, como você falou, claro que a série entre nós aqui ficou um tanto quanto ficou desejada, né? Mas ele tem coadjuvantes de categoria nas HQs, né? E é um núcleo que a gente chama de núcleo negro por causa disso, né? Que ela é muito voltada, desde quando ela surgiu, ao movimento negro. Tá? Sim. Então, que dialoga muito bem, né, cara? Esse negócio da disco é muito fácil ver o Luke Cage. Muito fácil. Eles mataram a pau. Você tem mais algum exemplo? Porque... tem um exemplo que, novamente, voltando, não é tão urbano, mas eles usam isso para tentar... Você vê como é difícil. Se ele não é urbano, mesmo tendo refúgio, não te traz a verossimilhança. Tá. Porque é isso que eu tô falando, você pega o disco do Luke Cage e te traz uma sensação de, eu podia estar num lugar desse, né? Sim. Por isso que funciona. O Demolidor numa igreja, às vezes eu sou religioso e aí me ganhou a história, né, cara? Então, um cara que tem refúgio, mas ninguém se identifica, é o Superman. Porque o refúgio dele é a fortaleza da solidão. É verdade. E como é que você vai para um lugar desse? É verdade. Na neve, no polo e tal, Ou a fazenda. Ou a fazenda. Só que aí que tá o negócio, né? Como você não tornou ele um cara humano, você perde muito. É isso que eu ia falar. O Superman, ele tem um problema muito complicado nessa questão que a gente está falando. Porque é um personagem de nível cósmico inserido no nível urbano. Isso aí. Então ele dá um contraste que é o único problema do Superman, na minha visão. Sim. Ele cria uma... Como é que eu posso dizer? Ele cria uma insatisfação no público, no inconsciente. É uma distorção que dá. Você não consegue ter uma clareza do que ele é. Se ele é cósmico ou se ele é urbano. E por que isso? Ao mesmo tempo que ele é um deus, o cara é um jornalista. Orna. Muito difícil, mas como ele foi o primeiro, aí tudo bem. Agora o problema maior dele ser cósmico como Superman e urbano como Clark Kent é o portfólio de vilões. Como é que você vai botar por mais que talvez o maior vilão dele seja o Lex Luthor, que a gente falou do contraste, beleza, temos um. Só com um herói com um vilão só não dá pra fazer nada. Não tem um portfólio, não tem longevidade. E os vilões do Superman tem que ser uns monstros aliens. Na cidade grande, fica complicado. Sim. Não, mas é mesmo. É mesmo. Se você for ver, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, e aí quem tá vendo aí, ouvindo no podcast, pode concordar comigo, discordar, quem tá no YouTube, comenta aí se eu tô muito doido. Mas é o seguinte, tem um diálogo, de todos os programas que tem um diálogo no Homem de Aço do Zack Snyder, que é o Superman entrando na igreja para falar com um padre. Porque estão indo atrás dele, né? O Zod quer que ele se revele pro mundo e tal. Eu achei aquilo, na hora que eu vi, um negócio matador. Do tipo assim, eu acho que poderiam fazer um arco muito bacana do Superman, porque imagina o seguinte, o cara foi criado como um homem, né? Então ele crê o que os homens creem. Isso. O cara acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Então, qual que seria
a mente desse cara. Então assim, joga ele num contexto meio, não igual, obviamente, porque são tons diferentes, ele e o Demolidor. Mas de uma igreja, dele conversar assim, qual que é o meu papel na Terra como um homem religioso? Como é que, imagina você acreditar Porque se ele acredita em Deus, ele acha e sabe e sente que tem alguém superior a ele. Mas ao mesmo tempo ele não consegue ter vínculo com isso. E aí eu penso assim, de toda a fé religiosa, todo o dogma religioso do catolicismo, você veio aqui com uma missão. Sim. Você tem um propósito na sua criação. Então, imagina como deve ser o peso nas costas de um cara que acredita em Deus e pode fazer o que o Superman faz. Do tipo assim, qual é a minha missão na Terra? Por que eu fui escolhido para vir desse jeito? Tá ligado? Então aí eu começo a entender mais ou menos o que o Zack Snyder quis fazer ali, do tipo, o cara não entende. Cara, eu acho que isso é uma ideia interessante. Se conseguissem, é que hoje é difícil, depois de tanto tempo construído. Mas se conseguissem colocar esse arquétipo ambiente no Superman da igreja, mas de um jeito diferente do Demolidor... Que não está relacionado ao pessimismo do Demolidor, esse é o otimismo do Superman. Não, o Demolidor é mais ou menos em uma frase assim, eu vou fazer aquilo que o Deus não está fazendo. Não está salvando as pessoas, vou fazer a justiça que deveria ser Deus. Sim. E o Superman seria o questionamento, né? O questionamento se ele tem que ser o Deus. Será que ele é a mão de Deus? A mão de Deus. Então, isso ia ser legal. Cara. Então, por isso que eu falo, eu começo a entender o que o Snyder estava indo. Ia ser legal. E aí você joga até o clima aí. O Demolidor vai na igreja à noite. Na maioria das vezes. Não são todas, mas a maioria. Você bota o Superman num pôr do sol indo na igreja, conversando com o padre. Não, e tem uma cena, eu não sei se foi proposital, mas na hora que o Superman fala pro padre, tipo, eu sou o cara que eles estão procurando aí. Sim. O Alien. O padre olha pra ele, tem um reflexo da luz do sol olhando na cara do padre, do tipo assim, tô olhando pra um cara é um deus, né? Então assim, isso ia ser um lucro legal, né, pra se trabalhar com Superman, mas eu tô pensando, porque é exatamente nesse ponto, né? É um refúgio que seria interessante. Um refúgio bem interessante. E o refúgio, como você falou, ele é um arquétipo que funciona muito bem no urbano, né? Ele traz para você essa semelhança de eu também tenho um canto meu que eu vou para refletir, eu vou para... Né? Então é mais ou menos isso, galera, para vocês terem uma noção de como é que funciona esse termo que a gente criou aqui de arquétipos ambientes. É um refúgio para o personagem para engrandecer ele mesmo. Isso aí. Né? Para ele voltar a se conectar com a sua essência. Essência, para ele... É como se ele tivesse um norte, cara, e fica muito mais rico, cara. Pô, gente, o negócio que é matador é a própria Batcaverna, porque assim... Batcaverna o refúgio do cara é onde o arquétipo mora. Morcego, exatamente. Então assim, que a gente já viu até, assim, a gente tem como cano, vamos dizer assim, a origem que o Frank Miller criou no Batman 1, certo? Sim. Aquilo ali pra gente é o que aconteceu realmente. E a gente sabe que o Batman escolheu o morcego porque ele falou, um negócio que eu tenho medo, eu quero que os meus inimigos sintam esse medo, né? O mesmo jeito que eu sinto. Ele aprendeu a dominar o medo. Aprendeu a dominar o medo. E aí ele chega na Batcaverna, por que o cara vai fazer o negócio na Batcaverna se ele é um bilionário que podia fazer uma cobertura totalmente segura? Porque lá ele volta a olhar para o arquétipo dele. Ele fala, é isso que eu represento, é isso. Toda vez que eu sair daqui eu represento isso aqui. Então, o cara mata a pau. Você fala, olha, ele vai lá para se reconectar com o arquétipo, né, cara? E aí, obviamente, vão ter abordagens diferentes. A gente sabe que cada super-herói tem um tipo de mensagem, como a gente falou até. Isso. Então, eles vão ter refúgios que passam diferentes emoções. Eu não sei se o Peter tem um refúgio específico. É isso que eu estou tentando perceber. Tem uma coisa que todo mundo vê, é quando ele está no topo de um arranha-céu comendo pizza, né? Que é o momento onde ele consegue voltar, né, a ser otimista, né, a ser o brincalhão e tal. Você sabe de uma coisa? Isso é legal, você falou, bem legal. E ao mesmo tempo eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer. É isso mesmo. Só pra gente dar um brainstorm aqui de como é que poderia ser. Ninguém aqui é especialista, mas dar um... Se o Superman ficaria sensacional com a igreja, com esse lance de questionamento, o Peter, a sensação que ele traz de jovialidade, de você ser um moleque, às vezes o Playland, o videogame pro Peter... parque de diversão, jogo. Parque de diversão, mas eu acho que o jogo eletrônico.
É mais a cara. Mais a cara dele, mas teria que pôr de uma forma interessante, né? Por exemplo, às vezes ninguém olhando e ele acerta todas aquelas bolas de basquete, mas é um lugar que ele sempre vai. Sim. É um refúgio dele. Talvez, é um brainstorm, né? Não, mas tem essa lacuna mesmo que você não tem a certeza no Spider como é o refúgio do Spider. E aí, falando do Gatuno, que é um personagem nosso da Proj, a gente queria ele com refúgio também, mas uma coisa que não fosse tão utilizada ainda na HQ, porque tudo já foi, né? Mas talvez algo que não foi tão bem utilizado. Aí você vai pela se conecte com a essência. Como o Gatuno é um personagem, é um cara que nasceu deficiente visual, o cara nasceu assim, não é igual o Demolidor que ficou. O meio dele se conectar com o mundo foi o quê? A música. Então a gente colocou casas de vinil. Uma sensação old school, né? E a gente quer tentar trazer essa relação cada vez mais próxima com a galera, né? Mais próxima. Então, assim, que ele tenha essa relação com as casas de sons, de músicas e tal. Que você, assim, a música ela tá presente acho que em todo mundo, né? Todo mundo tem uma trilha sonora da vida, por assim dizer, né? E o cara, ele era dependente dessa trilha sonora porque ele não enxergava. Ele não enxergava. Então, quando ele tiver essa relação, é você ter uma relação próxima, né? Você fala, pô, eu também tenho meus ídolos na música, pessoas que eu me espelho e tal. E é legal isso porque é o refúgio que a gente criou pro Gatuno, né? A gente passou por algumas reformulações, o Gárgula que a gente anunciou tem um refúgio. Tem um refúgio. O Chacal fica bem claro o refúgio, assim... Totalmente. Do cara, né? Então, é importante se pensar quando você fala de um nível urbano, realmente nesse refúgio, que você matou a pau, porque é algo que engrandece muito, e como a gente até falou do Batman, é algo onde você volta a ver o cara na essência dele. A essência é muito importante. Regenerando mentalmente. Se você conseguir, né? A gente está falando de super urbano. Se você conseguir um refúgio, um arquétipo ambiente fora da profissão, isso é muito importante, que seja um ambiente específico de cidade, mas que dialogue de alguma maneira. Não basta só o cara ficar lá no refúgio, ele tem que ter alguma relação com ele. Cara, você vai ver que cresce demais, velho. E pra você que não tá criando, comece a perceber nos heróis que você lê da Marvel e da DC, como eles trabalham o refúgio. Os que têm refúgio em nível urbano, a gente está falando de super-heróis urbanos, eles são maiores. Eles têm uma riqueza maior de mitologia. Isso que você falou até pra galera que não cria, mas você começa a entender melhor a história que você está lendo. A história que você está lendo. O personagem que você é fã, você começa a entender melhor. Por que esse cara, ele tem esse refúgio, o que ele ganha com isso aí, você começa a entender melhor a essência dele, né? E aí você, quem é criador começa a pensar nessa oportunidade aí, porque como a gente falou, não é algo que se você faz o personagem e não põe refúgio, o seu personagem está condenado. Não está. Não. Mas você deixa de ter um bônus, né, cara? Deixa de ter algo importante. E agora, tem um ponto que eu não abordei aqui, a gente não falou, mas ele também é bem, bem importante, que é assim, não é questão de nível agora, mas de classificação etária. Sim. Você está falando de cidade, então você tem uma escolha, isso é crucial, e para vocês entenderem como é que funciona. Basicamente, se você quiser o teu personagem para público geral, você tem que limar alguns elementos da cidade que são arquetípicos. Sim. Então vamos lá. O Aranha é um cara que pode lidar com máfia, criminalidade, até morte que os vilões dele matam. Mas tem pontos que provavelmente, como ele tem muita HQ, em algum ponto ou outro até acabou tendo, mas de uma forma que não ficou tão marcante. Então vamos lá, prostitutas, vínculo com droga pesada, tipo assim, um viciado mesmo. Né? Essa parte que, por exemplo, a gente vê muito intolerância religiosa. Intolerância religiosa, psicopatas mesmo que vão... Os vilões do Spider são psicopatas, mas de uma maneira mais fantasiosa. Uma outra abordagem. Se você pegar o Batman do Demolidor é diferente. Por mais que o Batman muita criança consuma. Mas se você pegar o Demolidor Justiceiro, ele é mais para o público jovem adulto. Teve um núcleo urbano que foi feito chamado Watchmen, que se você vai... O Watchmen é um exemplo, o tipo de problema que os heróis estão vivendo ali é outra coisa. É bem isso. É outro
outra complexidade. E as duas abordagens são muito boas São. para se fazer. Respeitando a essência do personagem, É, né, cara? é. E aí a faixa etária que você quer atingir tá matando. Exato, ele. exatamente. Mas até que você falou, até voltando só essa parada do refúgio, eu fiquei pensando aqui. Refúgio é um negócio tão bom para você ter que você ganha tanto com ele que você já ganha uma história, você ganha duas histórias com o refúgio, automaticamente, e duas essenciais. A primeira, uma origem. Uma Você origem. tem que apresentar, se não o refúgio, pelo menos o arquétipo do refúgio. Do arquétipo. Né? Qual vai ser mais ou menos esse lugar. E depois você ganha uma história que todo fã adora ver, quando algum vilão tira o refúgio do herói. Isso é importante. Todo fã gosta de E ver. cresce o vilão Cresce pra absurdamente, caramba. né? Você tem uns exemplos aí? Não, por exemplo, tem um arco do Bane que o Bane invade a A Batcaverna Batcaverna. e tira tudo do Batman. Tira tudo. Isso é fantástico. Isso, mas você tá falando aqui ou o filme do Nolan? Na HQ ele conseguiu também. Também. Na HQ ele conseguiu. Aí você pega esse refúgio, ele foi tirado, não completamente, mas Queda de Murdoch. Queda de Murdoch. Um dos maiores arcos, Até a não, igreja. o maior arco do Murdoch. Tirou tudo do cara, o refúgio, tirou os amigos. Não, fez o nada. refúgio foi a igreja, porque ele acabou tudo, ele começou a virar mendigo, então, né? Pode crer, Que ele achou a mãe dele lá, né? Então você vê, você precisa desse refúgio para ter esse... Ou você tira o refúgio, ou você isola o personagem no refúgio. Você resume ele aquilo lá. É a última carta que ele tem aqui, né? Então, meu, ele é importante. É muito Ele importante. é importante. Você pega, teve um filme recente agora, 2017, que o Killmonger tirou o refúgio do... Tirou o refúgio do Pantera, né, velho? Então, assim, é importante Legal. essa parada. Como eu tô falando, é obrigatório? Não. Você não acha importante, não quer fazer, não tem ideia. Se conseguir, vai ganhar coisa aí, né? Ganha muito. Mas... E é interessante o que você está falando, porque se você pegar o refúgio do Pantera, que você estava falando, do reinado, ele está vinculado com a profissão. Sim. Então não é tão forte, ele é bom, mas não é tão forte quanto exemplos clássicos urbanos que a gente falou, né? A igreja. E o Pantera é o que você falou, além dele estar vinculado com a profissão dele, que é o rei, O rei. ele, além disso, não é um núcleo urbano de semelhança com a galera. Não tem semelhança. Então você não tem... É. Claro, você sente a história, principalmente porque você está com empatia ao personagem, Sim. mas não é a mesma coisa de ver o Ben entrar na Batcaverna, sabe? Exatamente. É a mesma coisa de, sei lá, não que seja um refúgio, mas só como já é mais importante, mas é mais sentimental. Só do Duende invadir no filme lá a casa da Tia May, já é um bagulho que você fala, peraí. E isso é bem legal você ter falado, porque a gente tava até esquecendo de falar. Os vilões, eles vão dar a base de quem o herói é. O que eu quero dizer com isso? O herói, você vai construir o herói, aí ele é urbano e ele tem um tipo de poder nível, sei lá, prêmio. Spider e Homem de Ferro. Beleza. Os vilões têm que ir nesse patamar pra brigar com ele, né? Sim. Você não pode botar um vilão, como aconteceu, o rei do crime, que é um humano, mas que ele tem uma força que ninguém tem. Comunal ali. Mas ele é um humano. Ele era vilão do Spider. E até é. Mas ele ficou melhor com o Demolidor. Sim, a Marvel pegou e colocou pro Demolidor. Porque não vinculava, cara. O Spider tá muito acima do... Um herói Demolidor. prêmio e um vilão standard. Então, é verdade. É isso aí mesmo. Não bate. Mas cara. E essa pegada de você relacionar os vilões, e aí acho que até um último ponto que a gente deixou. Os coadjuvantes, cara. Porque não se enganem, sempre coadjuvante tá lá para arranjar problema. Isso. Sempre. Para dar problema pro herói. Aí você fala assim, não, mas por exemplo, na trilogia do Nolan, quem pega o Coringa naquela hora é o Gordon. Sim. Então o coadjuvante resolveu a parada. Beleza, ele resolveu a parada, ele levou o Coringa lá pra prisão dele, onde o Coringa explodiu o bagulho e foi embora. Ou seja, é problema. O coadjuvante está lá para dar problema pro seu personagem resolver. Mas como o Marcão falou, seu coadjuvante tem que estar coeso com o nível da história. Isso. Né? Você vai fazer um herói que é o Batman, e o coadjuvante do cara tem que ser do Batman para baixo. Você vai colocar, se você for fazer uma história do Batman onde o coadjuvante, que nem já teve, é o Superman,
né? Sim, se não for o Fica- vilão, você tem que fazer isso com o Batman. É. Né? Que foi o que o Frank Miller fez genialmente em Ele Cavaleiro das Trevas. ele sobe Sobe o personagem. Batman, dá umas condições pro Batman ser É pau a bem, pau. bem isso aí. Né? Mas, não, é muito difícil fazer isso. Muito difícil. Muito difícil você muito levar um difícil. personagem a um nível de outro e manter o seu personagem de Manter a nível essência, menor, né? com a essência e sendo protagonista. É difícil. É. Não à toa que o negócio virou uma Uma das Marvel, HQs mais né? ícones, né, da Isso história. aí. Mas é bem legal para vocês, até realmente quem é fã mesmo, entenderem como é que funciona, né, esse nível de urbano, de cidade. E uma coisa que a gente pode falar no futuro, só de um programa de criação de cidades, mas só para dar uma palhinha, isso é muito legal, não é uma regra, mas quem usa, novamente, enriquece o cenário, sai na frente. A cidade específica do seu herói, ela tem que ter uma logo. A gente já falou aqui de logos de super-heróis, Sim. como é que funciona isso tudo, como é que funciona tudo. E é bem legal isso, cara, porque a logo da cidade, falando da cidade, ela remete ao herói em questão. Sim. E quando você vê essa simbologia em qualquer lugar, num pôster sem o herói, você vai lembrar dele. Isso aí. E toda a sensação dele. Exemplo, bate-sinal da Gotham City. Ou o portão de Arkham Asylum. Parece que você está entrando na Transilvânia. Sim, sim. Não é? O portão de Arkham Asylum com as gradezinhas, Tem muito a ver com o que a E gente o fala, bate-sinal. dos cartões postais. da cartões cidade. postais. É a mesma coisa. É. Os termos ficam a critério de quem quiser. Vai fazer uma Mas Oscorp. uma Oscorp em Nova York. Um edifício Baxter. lá do Exatamente. Você vai pegar a Torre dos Vingadores. do Planeta Diário. O Planeta Diário. Agora, se tem uma torre do Liga da Justiça ou algum... Cara, não tem, né? Tem a torre que eu me lembro, tem a da Titãs. Os Titãs tinham uma Titãs torre. tem uma torre inteira, né? Pelo menos do desenho era assim. E a Liga da Justiça que eu me lembro, claro, a Liga da Justiça teve o famoso Salão da Justiça, Salão da lá, Justiça. que ficou marcante. Mas era uma depois torre virou ou era uma aquele- casa? Era O que que era? um palacinho, assim, né? Um galpãozão. Um assim. galpãozão. Sei lá como é que explica aquilo. Mas e depois aí quem acompanhou mais firme tem o satélite que eles ficam lá, né? Sim. Tanto no desenho quanto no HQ Satélite, eles é passaram a ficar verdade, no satélite. satélite. Mas não é urbano, né? Não é Você urbano. perde Não é urbano. perde o urbano. Você ali. perde o urbano. Os Vingadores mesmo perderam um pouquinho nos filmes quando você tira o edifício dos Vingadores e põe naquele complexo no norte do estado. sim, lá, sim. né? Passa para outro lugar. É. Mas aí você entende que eles fizeram isso porque é até uma cena de guerra. É, né, tal, verdade. né? Mas basicamente é mais ou menos isso. Tem muita coisa a se Sim, falar, bastante. a estruturar, destrinchar melhor no nível urbano. Mas é para vocês entenderem como é que funciona esse nível de super-heróis, que é extremamente importante. Sim, sim. Fala de novo, é o que mais gera vínculo com o leitor e é o que mais vende. Vende muito. Sem dúvida. Quando a gente passar a fazer os estudos de caso e pegar esses heróis, personagens que são urbanos, vai dar para aprofundar cada Para vez fundar melhor, né? mais em cada específico exemplo. Às vezes você tem um personagem que você está se inspirando muito no Demolidor. Quando a gente falar de Demolidor, pode ser que seja um episódio importante para o cara pra ele pegar essa essência aí. Né? Mas não deixe de estudar as suas referências, de ir atrás, porque, como o Marcão falou, você nunca vai ter o total conhecimento. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre que aprender, né? Óbvio. Sempre tem o que aprender aí. Mas eu acho que é isso. Finalizou, né? Assim, quem tiver no Instagram, como sempre, aí, dá aquele joinha aí no vídeo, compartilha com os amigos, aí manda no Face, pra quem você achar que vai curtir o vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, assina o sininho para receber as notificações lá. E quem é do podcast, quem é novo, quem já acompanha há tempo, já sabe, no final a gente deixa as redes sociais aí para quem está ouvindo. No Instagram, @prod_studios, no _comics, desculpa. No Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Valeu aí, galera, um grande abraço a todo mundo que ouviu, valeu! Falou, galera, até a próxima!